Salve, salve, rapaziada do Red News. Bem-vindos a mais um episódio daquele programa que chamava Vamp News e hoje ele é muito maior do que só o Vampeta. Nós temos uma grande seleção do jornalismo esportivo, não só do jornalismo esportivo paulista, mas do Brasil inteiro, para comentar os principais fatos e notícias do futebol atual. E no dia de hoje nós temos o grandíssimo Bruno Prado na nossa mesa. Seja bem-vindo, Bruno Prado. Olá, Rayan, estamos aí, mais um Red News aqui e vamos falar bastante de futebol, tem bastante assunto, tem rodada, Neymar sempre é assunto, a gente vai falar bastante aqui. Tamo junto, Bruno Prado. Do outro lado da mesa temos ele, o nosso querido estagiário, que cada vez mais vai se efetivando e virando um apresentador, um formador de opinião, um grande nome da geração Z, senhor Enzo Francisco. Muito obrigado, Ryan Santos. Vamos para mais uma edição do Red News. Estou aqui, claro. Bruno Prado, é uma honra mais uma vez. Vamos para cima falar de rodada. Senhor Enzo, quem é essa pessoa que está do seu lado, cara? Esse maloqueiro aí, cheio de tatuagem, está do seu lado? Ele ainda não está do meu lado. Ah, não chegou ainda, não? Calma, tá chegando. Tá chegando. Então a gente deixa para apresentar ele daqui a pouco. Senhor Enzo, eu queria trazer a primeira pauta do dia. Eu sei que o nosso público-alvo não acompanha tanto Champions League, não gosta de tanto Champions League, mas eu quero destacar a excelente atuação dos últimos 2 jogos de Vinícius Júnior no Manchester City. E ontem ele fez gol e mandou a torcida do City calar a boca, porque, se eu não me engano, tinha algumas faixas provocando o Vinícius Júnior com aquele episódio da bola de ouro do Rodri. E aí eu queria passar a palavra também para o Bruno Prado, para ele analisar futebolisticamente por que o Vini Júnior dá tão certo no Real Madrid, especialmente em jogo grande do Real Madrid, e ele ainda não desencantou na seleção brasileira. Será que é esquema de jogo? E eu achava que era esquema de jogo, mas trouxeram o técnico dele lá e mesmo assim não andou. O que você acha, seu Bruno Prado? Bom, eu acho que tem dois fatores principais aí. O coletivo é um fator, sim, e o Ancelotti estar lá acho que pode ajudar ele, e o Ancelotti está começando agora, foram 8 jogos com o Ancelotti, o Vinícius não participou de todos, e acho que com o Ancelotti o Vinícius pode crescer. A seleção, esse período de 2022 até 2026, foi muito ruim da seleção brasileira, acho que isso atrapalhou todo mundo, não só o Vinícius. E ele é um cara que tem umas características bem específicas, né? O Vinícius Júnior é um cara que precisa de campo para correr. O Vinícius Júnior, ele não é aquele cara, um articulador, um armador, ele é um cara de velocidade, de força. Então, você precisa criar espaço para ele correr. E o Ancelotti soube fazer isso muito bem. Mas acho que na seleção também tem alguma coisa que até é meio diferente do que acontece no Real Madrid. Uma virtude que ele tem muito grande no clube é que ele é um cara corajoso. Né? O Vinícius é um cara que em jogo grande ele cresce, ele vai, ele resolve, ele provoca, aí ele gosta do confronto. Isso eu acho muito legal. Mas na seleção, acho que a partir do momento que ele ficou como o grande nome da seleção, o Neymar, com lesões, com problemas, enfim, eu acho que o Vinícius ele tá muito ansioso nos jogos da seleção. Ele traz, e não é porque ele se esconde, é porque eu acho que ele quer fazer muita coisa que não precisa fazer. Acho que muitas vezes ele corre mais com a bola do que precisa, ele tenta resolver as jogadas sozinho e não vai ser sempre que ele vai conseguir. Então, na seleção, tem a questão da seleção não estar bem e tem a questão da ansiedade, porque na seleção ele toma muita decisão errada, parece que ele quer, não, eu sou o cara, eu tenho que assumir, então eu tenho que resolver. E não é sempre que ele vai resolver, é um jogo coletivo. Então o Vinícius na seleção, e o Ancelotti pode ajudar ele nesses dois aspectos, acho que ele tem que dar uma acalmada também. Tem que entender que se o Brasil perder, vão pra cima dele. Como sempre que o Brasil perde Copa, vão pra cima do principal jogador, do treinador. Mas assim, ele tem que jogar naturalmente. E não me parece que ele encara tão naturalmente assim o fato dele ser o principal nome da seleção depois que o Neymar começou a ter muito problema de contusão. Raya, vou agora sim apresentar o nosso outro integrante da mesa. Seja bem-vindo, atrasado, seu Robson, seja bem-vindo. Mas continuamos aí esse corte do Neymar que está rendendo, porque é o seguinte, olha só. Em todo time que eu lembro do Neymar passando, existia o termo Neymar dependência. Eu nunca ouvi falar numa Vini Júnior dependência.
No Real Madrid não foi assim, no Flamengo não foi assim, porque, cara, tinha a época de Modric e Kroos, que eram realmente os pilares fundamentais daquele time. O Vinícius Júnior já passou a ser o coadjuvante do Benzema, e assim que Kroos e Modric meteram o pé, o Mbappé passou a ser o 0-1. Você concorda comigo, Bruno Prado? Concordo. E acho que também, além de ter outros grandes jogadores do lado dele no Real Madrid, e na seleção também não é dado esse tratamento a ele, é porque eu acho assim, como jogador, o Vinícius é um jogador bem abaixo do Neymar. No auge. Neymar, top. Neymar no seu melhor. Acho que são jogadores diferentes. Acho que o Vinícius é ótimo jogador, pô, o que ele faz no clube, os números que ele tem em Champions League, os números que ele tem, 2 gols em finais. Aí eu vi uma estatística ontem, ele é o jogador que mais participou de gols em mata-mata de Champions League nos últimos 10 anos. Claro que é uma coisa muito grande. Mas aí eu acho que é a diferença do ótimo craque pro gênio. O Neymar é um gênio. O Neymar, no seu melhor, é genial. É um cara capaz de fazer coisas muito diferentes. O Vinícius é um ótimo jogador. Eu acho que o contexto... ele depende mais do contexto para ele ser decisivo do que o Neymar. O Neymar é capaz de mudar um contexto. O Vinícius, acho que não. Acho que o Vinícius, se o time estiver bem, se o time conseguir explorar as características mais fortes dele, ele cresce. Mas se não, ele vai ter mais dificuldade. Acho que o Vinícius depende mais dos outros do que o Neymar. O Neymar, acho que ele consegue influenciar mais os outros do que o Vinícius. E o Vinícius depende mais que o coletivo potencialize ele do que o Neymar. Eu quero... E vocês aí da mesa, vocês acham que tem algum componente político, institucional para vetar o Neymar dessa convocação da Copa por causa de Supremo Tribunal, esquerda-direita, a influência dos empresários do Vinícius Júnior dentro da CBF? E se realmente tiver o Neymar lá, ele vai eclipsar o Vinícius Júnior como grande estrela do Brasil? Enzo, você que está mais antenado nessa pauta política, você acha que isso afeta ou é 100% futebol? 100% futebol. Eu acho que, na realidade, se você for fazer uma média da posição política dos jogadores da seleção brasileira hoje, praticamente todo mundo é de direita e concorda com o Neymar. Todo mundo é de direita, eu concordo com você, mas ninguém é vocalmente de direita. Não. Ninguém é tão influenciador de multidões como o Neymar. Então, o próprio Vinícius Júnior é de direita, só que ele nunca falou. Ele nunca se pronunciou sobre isso, entendeu? Acho que não, viu? Mas eu só queria, antes de passar a palavra pro Robson, que não, queria informação, fazer um comentário. Informação. O Vinícius Júnior é Bolsonaro. Não. Isso é informação. Isso eu acredito. Eu digo sobre o Neymar não ir por questão política. Mas eu queria discordar só um pouquinho, ou pelo menos fazer uma provocação ao Bruno sobre o que você comentou sobre o Neymar ser o cara que resolve e não precisa tanto do coletivo e o Vinícius precisa mais do coletivo. O Neymar precisar do coletivo é justamente a explicação do porquê ele não ganhou nenhuma Copa. De que as safras eram ruins ou os companheiros de equipe não conseguiam estar no nível do Neymar. Então eu acho que sim, o Neymar precisa muito do coletivo, tanto é que é essa a explicação para ele não ter vencido nada relevante com a seleção. No caso do Vinícius, eu acho que a gente tem essa impressão dele sendo um jogador pouco protagonista ou um super coadjuvante, exatamente por ele não ter demonstrado nada do que ele demonstrou no Real Madrid na seleção. E eu culpo 100% a seleção. Eu culpo a zona que ele pegou. A seleção do Tite, a seleção do Diniz, do Ramon, enfim, do próprio Dorival. Eu atribuo a isso. A qualidade do Vinícius, para mim, é inquestionável e é um jogador que, se for realmente essa peça, que tende a ser, com o Ancelotti, um jogador que conhece, um treinador que conhece o jogador, tende a ser a peça principal e tende a ser o cara que vai mudar o aspecto da seleção. Vamos lá, então. Vamos lá. Sim. Aspecto da seleção. Calma aí. Aspecto da seleção. Bruno Prado, você concorda comigo que se a seleção tiver Vinícius e Neymar em campo, os outros 8 jogadores de linha, eles vão ter que correr em dobro? E o outro complemento cara, com ou sem Neymar, como é que você armaria essa seleção para a Copa? Por exemplo, Vinícius em campo, coloca ele de atacante num 3-5-2. Se o Neymar tiver, você vai ter que colocar o Vinícius na ponta e o Neymar de falso 9. Como você armaria isso daí?
Então, o Ancelotti, acho que ele vai colocar o Vinícius pelo meio, como ele jogou no Real Madrid, assim, atacante, por dentro, não na ponta. E o Neymar, acho que o único jeito que dava pra ele encaixar é jogando também por dentro, e eles poderiam fazer uma dupla, com 2 caras do lado. Aí pode ser o Rafinha, o Estevão, por aí. Hoje, eu acho que se a Copa começasse amanhã, o time do Ancelotti seria dos 4 da frente: Estevão, Rafinha, Matheus Cunha e Vinícius Júnior. O Matheus Cunha então, e Vinícius o Matheus Cunha está esquentando a posição pro Neymar, é isso? Se o Neymar estivesse para ser titular, ele faz uma posição parecida, de tipo, ele é um 9 que volta para buscar jogo, faz tabelinha, ele faz uma posição parecida com o Neymar. Com outras características, mas acho que se o Neymar entrasse no time, seria ali. Seria nessa posição. Não sei se o Ancelotti pretende fazer isso, eu acho que não. Mas, se ele entrasse, seria ali. E o Ancelotti acho que não vai abrir mão de colocar o Vinícius por dentro. Acho que o Vinícius não vai jogar aberto na ponta esquerda com ele, porque no Real Madrid jogou bem com ele ali, por dentro. O Ancelotti foi trazendo o Vinícius mais pro meio, mais perto do gol. E tirou um pouco da ponta. Então acho que ele vai manter isso na seleção. E pelos lados ali, Estevão, Rafinha, é por aí. E até do que o Enzo falou aqui do Neymar e do Vinícius, assim, todo jogador, ele tem, claro, é um jogo coletivo, ele precisa que os outros o ajudem. O ponto que eu acho que o Neymar ele é diferente do Vinícius é, por exemplo, o gol contra a Croácia. Aquele é um gol que o Neymar inventou. O Neymar inventou aquele gol, assim. Ele pegou, ele veio buscar a bola atrás e ele criou toda a jogada. Ele deu no Rodrigo, recebeu de volta, deu no Paquetá, recebeu de volta, foi pra cima, driblou o goleiro, fez o gol. O Vinícius, eu acho que ele precisa ser mais... Ontem no jogo mesmo, o Manchester City perdendo, e com 1 a menos, mas tinha que ganhar o jogo, tinha que fazer 3 gols, foi todo pra cima. A defesa lá no alto. E aí, espaço pra correr. Aí o Vinícius, ninguém segura. Eu acho que o Vinícius depende mais de circunstâncias do que Neymar. Neymar bem, não o Neymar agora. Agora o Neymar de agora depende muito que o ajudem. Mas o Neymar bem... Acho que ele é capaz de fazer um gol que ele fez contra a Croácia mesmo, que acabou não sendo tão valorizado esse gol porque o Brasil foi eliminado. Mas assim, ele tirou um gol do nada. Ele tirou da cartola um lance que ele arrumou espaço, ele finalizou, ele que fez tudo ali. E eu acho que são raros os jogadores capazes de fazer isso. E o Neymar eu acho que é um dos pouquíssimos capazes de fazer isso quando tá bem, né? Agora já é um jogador já no final da carreira. Agora é outra coisa. Mas ele bem... Ele faz coisas, assim, muito fora do normal, que você não acredita que o cara pode fazer. Ô, Robson, eu queria perguntar para você se você acredita que o Neymar e o Vinícius, eles têm a condição de coexistir dentro de campo. Eu tava pensando nesse ponto, eu acho difícil, porque os dois não conseguem recompor tanto, né? O Neymar pela idade... E o Vinícius também é um jogador que ele não recompõe muito, né? Então eu tava pensando nesse ponto, será que não existe a possibilidade de tirar um desses jogadores e colocar um jogador no meio de campo, um marcador, que faça o box-to-box, né? Que o pessoal gosta de usar essas palavras assim, difíceis. Eu levantei essa bola, Robson, por quê? Porque esse gol que o Bruno Prado acabou de descrever, o Neymar fez tabelinha com quem mesmo? O Rodrigo, né? E com o Paquetá. O Paquetá. Com o Paquetá. E aí você vê que realmente o Neymar tem uma certa sintonia com o Paquetá, que ele nunca teve essa sintonia com o Vinícius Júnior. Nem em jogo de eliminatória. Eu acho que foi o melhor jogador nessa era, né? Sim. Do Neymar desde o início, que fez uma dupla interessante, bacana com o Neymar. Então, é que o problema, o momento do Paquetá é ruim, né? Então fica difícil. Dele ser convocado, mas foi o jogador que mais se aproximou ali de tabelas, lances interessantes com o Neymar. É isso que você falou. Você concorda, ô Bruno Prado, esses últimos 12 anos de Neymar na seleção, que na verdade não foram 12 não, foram 15. Porque, não, na verdade foi nem 15, foi quase 16, porque ele estreou contra os Estados Unidos depois da Copa de 2010. Fazendo gol de cabeça, né? Então o Neymar tá 16 anos na seleção. Você lembra de algum outro cara que teve tanta sinergia dentro de campo com o Neymar, além do Paquetá? Não, o único que eu lembro, assim, de poder citar, acho que o Coutinho se dava muito bem com ele também. Acho que são os dois. Verdade. O Paquetá tinha umas tabelas bem legais. Mas uma janela pequena, entre 2016 e 2018. Sim. Depois o Coutinho começou também a cair muito. Gabriel Jesus um pouco também, né? Aí mais como o cara mais na frente, de flecha. Sim, o Gabriel Jesus, acho que a característica do Gabriel era boa pra estar com o Coutinho e com o Neymar. Precisava de um cara pra correr, pra ter força. É mais isso. Mas assim, de tabela, de um entender o raciocínio do outro, acho que foi muito do Coutinho e do Paquetá.
entendiam o que o Neymar queria, assim, entendia a tabela. E é difícil entender gênio. Entender gênio é muito difícil. O gênio é muito fora da curva. É isso aí. Falando em gênio, eu queria pedir pro nosso diretor colocar o vídeo dos jornalistas aí, esquerdistas aí, Pedro Certeza, os amigos dele, metendo o pau no Neymar e rindo pra gente reagir. Coloca isso daí, editor. E vagabundo tá lá. Será que Carlo Ancelotti vai convocar o Neymar? E o Neymar não consegue andar em linha reta. Porra, é impossível, velho. Dá, cara. Simplesmente não dá. Será que deveria convocar ele já nessa primeira convocação? E o Neymar andando igual o Tô Doido do Zorra Total? Porra. Contra-história direto. Porra. Headshot. O Enzo tá morrendo aqui de rir. Não, joga a câmera em mim, não. Qual é a graça, Enzo? Qual é a graça, Enzo? Qual é a graça? Não. Tudo certo. Ô, Ryan. Enzo, você conhece um tal de Daniel Varcala, Enzo? Conheço. Quem é essa pessoa, Enzo? Meu pai. É muito fã seu, tá falando que... É porque tá te chamando pelo seu nome verdadeiro. Francisco é fera. Eu falei, pô, como é que a pessoa sabe o nome verdadeiro do Enzo? Mas um abraço aí pro seu Francisco Varcala. Parabéns aí pelo filho que você tem, seu Francisco. É um excelente estagiário que a gente teve aqui. É muito dedicado, muito, muito bom no que ele faz. Mas eu quero passar aí para você mesmo, Enzo. O que você achou aí desse corte que você mesmo separou? Olha, o primeiro grande motivo é que o corte viralizou muito, né? E inclusive tem várias versões desse vídeo rolando. Mas eu acho que, primeiro que, pelo histórico, inevitavelmente o Neymar vai acabar respondendo esse vídeo, dando algum tipo de declaração. Mas eu acho que o principal é a gente tratar isso de uma forma mais séria do... Ok, o Neymar não consegue entregar uma qualidade ou um desempenho físico ao ponto de ser chacota. Isso é transformar o Neymar em chacota. Você pode concordar, pode achar que o Neymar com 30 ou 40 ou 50% do físico pronto pode desempenhar na seleção brasileira, mas fato é de que nem no Campeonato Paulista ele conseguiu. Então, eu particularmente discordo da tese de o Neymar tem que ser convocado estando 20, 30% pronto. Eu discordo. Porque, primeiro, tudo bem, você vai convocar... Você discorda porque você é esquerdista, cara. Deixa eu passar não, a cara. pauta pro verdadeiro jornalista dessa mesa. Seu Bruno Prado, Pois não. por favor, refute essa criança, esse geração Z aí, cara. Refute Não. essa pessoa. O que você achou desse vídeo, Bruno Prado? Assim, esse aí é um programa de humor, né? Mais, assim, do que... não é exatamente um programa jornalístico, é um programa de humor. Não, aí não. É um programa de jornalismo e todos os três são jornalistas, com a Sérgio. Sim. Não pode dizer que é de humor. Eles estão sendo jornalistas ali e estão dando a opinião deles anti-Neymar. Então, aí, numa análise jornalística, eu achei desrespeitoso o vídeo. Você pode dar opinião. Obrigado, Bruno Prado. Enzo, você pode dar sua opinião. A voz da sabedoria, da experiência. Sim, você pode dar sua opinião. E, igual o Enzo mesmo falou, ele acha que o Neymar não tem que ser chamado, que não tá bem. Ok, isso é uma opinião. Ok. Mas ali, o cara tá andando torto e rir, e caçoar, e tirar sarro. Aí eu acho que, muitas vezes, eu confesso que muitas vezes... Primeiro, eu gosto do Neymar e acho um jogador muito acima da média, por isso eu o levaria no grupo. Mesmo ele não estando no seu melhor, e ele não vai estar no seu melhor, porque ele tem 34 anos e já se machucou um monte de vezes. Ele nunca mais vai estar no melhor dele. Mas, entendo as opiniões contrárias. O problema, e aí também às vezes eu defendo mais o Neymar por isso, porque eu acho que pegam muito pesado com ele. Eu acho que o Neymar, ele apanha muito mais do que ele merece. Assim, fora, não tô falando do campo, falando fora. Assim, por que tem que tirar sarro do cara? E às vezes falam com ele, sobre ele com... Aí eu não tô falando desses caras que a gente viu o vídeo aí, falando de várias pessoas. Falam dele com ódio, assim. Por que ele desperta ódio, cara? Eu acho até o Neymar uma figura que nem é muito polêmica. Eu vou assim... te responder, Bruno Prado. Ele desperta ódio político, né? porque as pessoas que odeiam ele com uma câmera na cara estão pagas por uma tal militância aí, porque, cara, o Neymar é um agente político. Especialmente em ano de eleição. As pessoas da mídia, elas querem ver um Neymar lá embaixo. Isso eu acho muito exagerado. E aí... Todo mundo pode votar em quem quiser, cara. Eu, pra fazer comentário, eu não levo nada de política pra isso, porque eu tô falando de futebol, cara. Eu não tô falando de política.
Eu avalio o Neymar como um jogador de futebol. E o Neymar tem direito de votar em quem ele quiser, como, por exemplo, sei lá, o Juninho Pernambucano. O Neymar é de direita, o Juninho é de esquerda. O Juninho tem todo o direito de ser de esquerda, votar em quem quiser, como o Raí também tem, como o Neymar tem também. Paulinho como do o Felipe Palmeiras Melo também. tem. Paulinho também é um exato. cara de esquerda e não tem nenhum problema. Tanto que as nossas eleições aqui têm sido muito equilibradas. As pesquisas estão mostrando que vai ser uma eleição equilibrada de novo. Então vamos dizer que metade do país tá na direita e metade na esquerda. Ok, isso é democracia, cada um pode votar em quem quiser. E aí o cara tá jogando futebol, ou o cara é um cantor, ou o cara é um ator, eu vou avaliar o trabalho dele. Eu não vou avaliar, o Neymar, ele é de direita, então eu tenho que odiar o Neymar porque eu sou de esquerda e ele é de direita, ou o contrário. Cara, isso aí eu acho uma loucura. E o Neymar muitas vezes... Eu não acho o Neymar um cara polêmico, cara. Eu acho o Neymar até um cara muito tranquilo. Comparar acho ele com o polêmico. Romário, comparar com outros caras aí... Enzo, fica na tua aí. O Enzo não viu ninguém jogar direito, né? Não, Se ele eu tivesse vi- visto o Romário, Eu vi uma Edmundo, esses comparação do Neymar com o Romário, em que a praia, sei lá, o futebol de areia do Romário é a Kings League do Neymar. Eles vão fazendo várias comparações, assim. Cara, eu acho o Neymar... Não é que ele necessariamente seja polêmico, Bom, mas, calma, mas ele calma. fazendo tanta... Peça, Enzo, peça autorização pro seu chefe pra você lacrar. Fala assim, Não, zero meu lacrado, é o chefe, Rael, contrário. eu posso lacrar e criticar o Neymar no seu programa? Ah, Pode, tá. Enzo, a palavra é sua, pode falar. Obrigado. pode. Não é nenhuma crítica. Eu acho que o Neymar, sendo bem sincero, óbvio, ele ir lá e fazer negócio com a esposa, tá? Questão pessoal dele, isso sendo, mas é polêmico. O fato é que algumas atitudes extra-campo são polêmicas. Mas, em geral, se torna polêmico pela proporção que ele tem, pela fama que ele tem, pelo tanto que ele joga, realmente, de fato. A questão pra mim, que era aquele raciocínio que eu tava tendo, é quando você coloca um jogador, independente do tamanho que ele tenha, que está 30%, 40% da sua capacidade física, você tá sendo injusto com alguém que tá comendo a bola a 100% da sua capacidade física. Quem vai sair pro Neymar entrar? Ah, mas o Neymar vai ser o 26º jogador que vai entrar no lugar de alguém que nem vai jogar. Tá, mas esse cara que vai sair tá voando na Inglaterra ou tá voando no Brasil. É injusto. Eu, particularmente, acho injusto. Não com a figura e com a história do Neymar, mas com esse cara, entendeu? E outra, dentro desse vídeo que o Neymar, só contextualizando a audiência, o Neymar abriu um canal, já tinha um canal, voltou a ser ativo, o canal do Neymar no YouTube, postou um vídeo de 20 minutos comentando sobre por que ele ficou de fora da partida contra o Mirassol, como que está a questão física dele, enfim. E ele comenta sobre esse ser o novo 100% dele. O que a gente viu nessas últimas partidas do Santos é o 100%, é o novo 100% do Neymar. E me preocupa, me chama atenção. Porque se esse é o novo 100% do Neymar, imagina algum incômodo em que aquilo vai virar um 80%. Já tá ruim, ou já não está sendo o diferencial total de uma equipe como o Santos, o 100% do Neymar. Porque esse jogador vai ser uma diferença na seleção brasileira. Esse ponto eu concordo. O novo 100% dele é esse aí mesmo. Assim, eu não acho que ele vai melhorar muito. Porque ele é um cara, pelas lesões e pela idade. Ele não tem milagre. A questão que eu coloco, por exemplo, se eu fosse dono de um clube europeu grande, eu não contrataria o Neymar para jogar uma temporada no meu time, porque ele vai jogar muito pouco. Até aqui no Brasil você pode discutir. No caso do Santos, ele não é um simples jogador do Santos, ele é um parceiro comercial do Santos também. São coisas diferentes e acho até que pode ser uma coisa legal pro Santos. Ele tem, é uma ligação muito grande, é um cara gigantesco. Mas o Neymar para jogar uma temporada inteira, hoje você vai contar com ele muito pouco. Isso é um fato. A Copa eu levaria porque eu acho que a Copa do Mundo é um dos torneios mais aleatórios do mundo. Porque a Copa do Mundo, a gente fala muito, tem que ser um planejamento perfeito. Eu não acho que a Copa do Mundo acho que a Copa do Mundo tem, claro, uma parte de planejamento, de você chegar da melhor maneira possível, mas ela é muito aleatória. O gol que o Brasil toma... é mais psicológico do que sim, outra coisa. É um torneio de um mês, sob altíssima pressão, e em 8, agora são 8 jogos, né? Antes eram 7, agora são 8 se você chegar até a final. Em 8 jogos, em um mês, com uma pressão altíssima, você vai resolver. E acontece muita coisa. No mesmo dia que o Brasil perdeu para a Croácia, tomando um gol na única bola da Croácia que vai no gol, uma bola que desvia, bate, uma coisa totalmente aleatória, naquele mesmo dia, horas depois, a campeã do mundo, a Argentina, jogou com a Holanda.
Aí falam, como é que o Brasil permite tomar um gol faltando 4 minutos? A Argentina, ela deixou a Holanda tirar uma vantagem de 2 gols, não de 1, de 2. Tava 2-0 pra Argentina. A Holanda fez 2. Foi pros pênaltis do mesmo jeito que o Brasil foi, só que aí a Argentina ganhou. E o Brasil perdeu. Só que aí parece que a Argentina foi tudo perfeito e o Brasil foi tudo errado. Não foi, cara. É o aleatório. Podia o aleatório ter vindo pro lado do Brasil. Sim, a Copa é muito aleatória. Então, por isso, por ser curta, eu apostaria de ter um cara que... eu preciso dele, às vezes, em um jogo. E se ele não jogar bem nenhum jogo, ok. Vai ter vários que não vão jogar bem nenhum jogo. Então, por ser um torneio curto e muito aleatório, eu apostaria no cara talentoso, mesmo que ele não esteja tão bem, do que apostar num cara que pode pode não estar. Eu apostaria. Se fosse uma temporada longa, não. Mas curtinha assim, eu não abriria a mão dele, não. A própria seleção de Marrocos também, né? Sim. Na Copa anterior, acho que uns 3 meses antes, trocou o treinador. Sim. E olha o que aconteceu, né? Eles ficaram em terceiro ou quarto colocado? Quarto lugar. Colocados. E parece que pra essa Copa também vai acontecer a mesma coisa. Trocaram de novo. Trocaram de novo, né? Agora botaram o técnico da Sub-20, que foi campeão mundial Sub-20. Né? E além do absurdo que aconteceu aí, né? Com o Senegal também, que teve esse problema aí, da que foi Copa cancelado. Africana, Né? Tiraram o Absurdo, título do né? Senegal e deram pro Tá Marrocos. confirmado mesmo isso ou não? Sim. Cabe recurso ainda em corte arbitral do esporte, mas por enquanto é essa decisão da Confederação Africana. Né? Que absurdo, né? Meu Deus do céu. Mas eu concordo com você, Bruno. Eu concordo com você. E eu vou cravar aqui, ó. Ou ganha Brasil ou Espanha. Eu tenho certeza absoluta que a Argentina não vai ganhar a Copa. Me cobrem depois de 10 anos, né? Claro, não agora, né? Essa é a pauta do dia, rapaziada. E eu quero colocar, na verdade não é a próxima pauta, que é a mesma, que é Neymar de novo, mas assim, o Bruno Prado, qual é o maior hater do Neymar aí na mídia? O maior hater? Eu acho que é o Casagrande. É que o Casagrande não tá mais na mídia, né, cara? Ele não tá na Globo, ele tem um quadro pequeno no UOL, mas assim, alguém que tem a relevância midiática, algo que o que ele fala reverbera no Brasil todo. O maior? Sim. Não sei. Talvez o Galvão Bueno. Não, mas o Galvão Bueno não. Mas o Galvão diminuiu. Bueno precisa do Neymar bem. O Galvão deu uma diminuída. Antes ele batia mais forte. O Galvão Bueno precisa do Neymar bem. Robson, chuta nessa pessoa aí. Eu ia falar o Casagrande, foi o primeiro nome que me veio à cabeça, assim. Mas você falou que não é, então fica difícil. Craque Neto. Ah, verdade. Ah, mas ele falou que gosta, não gosta, né? Bate pra caramba no Neymar. Porque ele sabe que bater no Neymar dá view, igual o nosso amigo Enzo. Então eu quero pedir aí pro nosso diretor, Saulo, para colocar o vídeo do craque Neto falando sobre a convocação da seleção brasileira. Tô de brincadeira. Aí, meu irmão, agora veio aí o tal de Ancelotti, já virou Ancelotinho. Por quê? Convoca Fabinho, convoca Danilo. Pô, você tá sacanagem. E Banhes. Estão brincando. Vocês estão preocupados se o Neymar vai pra Copa. Você deveria estar preocupado se o Estevão vai melhorar. Você deveria estar preocupado se o Vinícius Júnior vai ter perna. Com a Virgínia, se ele vai conseguir jogar. Eu não sei se ele vai ter perna dessa moça lá na Copa do Mundo. Porque ela vai tentar enrolar. A pessoa que mais vai aparecer na Copa do Mundo é essa moça. Vocês podem ter certeza disso. Vocês não têm dúvida. Aí convoca Alessandro, boi velho, boi cansado. Lateral esquerdo. Não vai chegar uma vez ali de fundo. Lateral direito. Aí, meu irmão, você acha que nós vamos ganhar a Copa do Mundo com esses jogadores aqui, gente? Tô de brincadeira. Aí, meu irmão. Escovado, hein? Nossa senhora. Aí ele atacou mais a lista do que o Neymar, né? Sim. Aí o Neymar ele deixou até... Vocês estão preocupados com o Neymar? Olha a lista que tem aí, né? Mas acho que tem um ponto aí interessante. Ele cita alguns jogadores já veteranos. O Fabinho, Danilo, o Alexandro... E acho que realmente você pode discutir a convocação desses jogadores, mas tem um ponto que eu acho que é um pouco preocupante mesmo. Por que esses caras ainda estão ali? Por quê? Porque ninguém tomou o lugar deles nesse ciclo. Quem tá de lateral direito ali? Tá o Wesley, que esse é um cara mais novo, mas não tá jogando de lateral direito. E as outras opções são o Militão, que é um zagueiro, que tá machucado, e o Danilo. E quem eram... Wanderson. O Wanderson, que machucou também. Quem eram as opções de lateral direito na Copa do Catar? Militão e Danilo, e tio Daniel lá que o Tite levou, que agora já não joga mais. São os mesmos, porque ninguém 18 roubou. era quem? 18 tava o Fagner e o Danilo.
E o Daniel machucou, não foi? Foi. Foi o Fagner e o Danilo. Então ninguém tomou. Por que o Alexandre 22 o Daniel Alves estava também, não estava, né? Tava. Foi... 18 ele não tava, né? Porque machucou. E aí o 20... Tite quis fazer uma... levar pra ele tocar o pandeirinho dele, né? E quando precisou, ele botou o Militão, não o Danilo. Quando precisou de lateral direito, acabou colocando mas agora outro jogador. tá lá Militão e Danilo de novo, porque ninguém pegou o lugar. Por que o Alexandre é titular? Porque ninguém pegou. Por que o Fabinho é o reserva do Casimiro até hoje, jogando na Arábia Saudita? Porque ninguém pegou o lugar. Isso eu acho que é meio preocupante. Acho que esses caras estão aí, nem tanto porque eles estão jogando muito. Danilo é reserva do Flamengo. Fabinho tá na Arábia. É porque ninguém assumiu o lugar. E chance teve. Muito jogador rodou aí. Só que ninguém conseguiu pegar a camisa e, é minha. Eu que vou ocupar esse lugar aqui. Mas eu atribuo também um pouco a troca de treinador. Sim. Sei lá, o Ian Couto foi testado pelo Ramon. O Ancelotti não conhece o Ian Couto. E por aí vai. Não criou uma relação de confiança do Ancelotti com vários jogadores. O que me muito assusta é, por exemplo, o Alexandro ser o escolhido e outros que rodaram pela lateral esquerda não serem mais testados, como o Luciano Juba, na direita o próprio PH do Vasco, que chegou, fez gol e nunca mais foi chamado. Você pode discutir a qualidade desses jogadores. O PH, eu acho que ele é muito abaixo para jogar nesse nível assim, técnico tudo bem. mesmo, né? Pode ter essa discussão, sem problema nenhum. Agora, que de fato foram testados, alguns foram aprovados em seleção brasileira e não tiveram mais chance, e é uma escolha do treinador, é uma escolha do Ancelotti manter jogadores. Vocês me desculpam, vai ter um amistoso com a França. Vocês acham sinceramente que Danilo e Alexandre vão segurar o ataque da França? Eu acho que é preocupante. Sejam sinceros. Só que aí eu até te pergunto, que é uma pergunta que eu tenho, uma dúvida que eu tenho mesmo. Quais seriam os laterais capazes de fazer isso? Também, esse é o problema, que não veio ninguém, né? Obrigado, é isso mesmo. O problema não é o Ancelotti, não, cara. O problema é a safra. A safra dos jogadores, né? Não tem talento, não tem jogador. Por isso que tem que reciclar Danilo e Alexandre da Copa de 2018. Não tem talento, não tem. A gente não sabe se tem, esse é o ponto. Pra mim, esse é o ponto principal. Se jogador... mas é... Pô, quantos testes tiveram dos laterais do Corinthians que estão sendo tão pedidos na seleção? Eles não foram convocados uma vez. E já vem jogando bem há um tempinho também, né? Vitinho, acho que valeria teve um teste. Mas teve alguns Agora é a hora, né? Teve alguns que jogaram. O Arana jogou bastante. O Caio Henrique jogou. O Carlos Augusto jogou. Caio Henrique tá... Aí machucou agora. Machucado. O próprio Douglas Santos tá lá agora. Aí na direita o Ian Couto jogou. O Emerson Royal jogou. Teve um monte de cara que passou ali. E o Wanderson tá machucado. Acho que o Wanderson, se não tivesse machucado, estaria. Mas também, assim... É ok, mas não tem, assim... Não é um cara que você... Não, o Wanderson vai fazer uma Copa muito acima. Do Danilo, eu tenho certeza. Talvez. Eu acho que o Danilo é uma convocação muito... Até fica um pouco incoerente, né? Quando o Ancelotti faz um discurso do Neymar. Vocês Neymar. implicam muito com o Danilo. Vocês implicam muito com o Danilo. E eu já trouxe aqui nesse programa a verdadeira razão pela qual o Ancelotti vai levar o Danilo. É que ele é flex. Sim, faz várias funções. E nós não temos jogadores flex. Então você espelha 4 zagueiros e 4 laterais. Você leva 9 defensores. O 9º, ele tem que ser um flex. E aí eu pergunto a vocês, existe um flex melhor que o Danilo? Não. Esse é o problema, assim, acho que dá pra contestar. Pô, o Danilo é reserva do Flamengo, mas assim, não tem, né? Esse é um ponto, assim, ninguém assume, zagueiros mesmo, né? O flex é o Éder Militão, né? O Militão faz Esse lateral. é o melhor Ele já tá garantindo nos 8 espelhados. O Militão já tá garantindo nos 8 Eu levaria o Murilo. Absoluto. Eu testaria o Murilo, porque é um jogador que pode jogar de zagueiro e também de lateral esquerdo. O problema do Murilo é que ele foi testado contra a Argentina. Fez o pior jogo de um zagueiro mas aí foi todo mundo. Não, mas o Murilo foi todos, né? O Ortiz mal. também tropeçando na bola, ninguém se salvou naquele dia. Eu acho que condenar o cara por causa daquele jogo específico, eu acho que é maldade. Testa o cara de novo, pô. O cara tá jogando no alto nível, os melhores contra os melhores atacantes aí da Premier League. Pô, testa o cara. Entendeu? Ali ninguém jogou bem. O único que jogou o Matheus Cunha, porque fez um gol lá. De resto, ninguém se salvou. O Rafinha falou que ia bater em todo mundo, não bateu em ninguém. Apanhou, na verdade, levou, porra. Testa o cara. Acho que é maldade levar o cara por causa de um jogo só. Eu não sei se vocês concordam comigo, mas queimar o cara mas assim, não eu acho maldade. Jogo, cara, é o jogo que define tudo. Exato. É o jogo Teve que jogador tudo. que foi assim, o ostracismo da seleção por muito menos. O assunto aqui é o jogador flex. E olha só. Murilo. Ô Bruno Prado, não sei se você lembra.
em convocações olímpicas, quando era apenas 18 convocados, como é que era o banco? Sim, eram só 7 no banco, aí ele levava às vezes um lateral que faz as duas, Era um lateral que fazia as duas. Sim. Sempre foi um lateral que fazia as duas. Pô. E aí o segundo zagueiro do banco era o volante. Sim, tinha que fazer essa adaptação. Eu lembro uma Olimpíada que foi com o Luxemburgo, ele levou o Baiano, que era do Santos. Que era lateral direito e volante. E meio campo. Ele levou... tinha isso aí, o Fábio Aurélio e o Atirson, os dois ele usava um na lateral, um no meio, chegaram a jogar juntos. Meio, é isso, a Olimpíada de 2000 do Luxemburgo, é isso mesmo. Por quê? Você tem um plantel limitado para um campeonato de tiro curto. E, cara, eu entendo levar o Danilo. Eu entendo. Mas nessa seleção tem outros jogadores que fazem essas funções também. Por exemplo, o Fabinho joga de volante, joga de lateral. O próprio Wesley joga de uma lateral agora, tá jogando na Roma na lateral esquerda. Eu acho que não tem necessidade. Eu acho que tá levando ele por quesito de confiança, o Danilo, né? Então eu testaria um outro jogador. No final das contas, talvez ele nem entre no jogo, não sei. Talvez sim, talvez não, né? A gente não sabe. Mas eu testaria algum outro jogador. O Murilo, como eu falei, joga na zaga, joga também de lateral esquerdo. O Murilo o quê, cara? Eu vou nele. Eu tenho um palpite que contra a França, que o Militão não está, eu acho que o lateral direito que vai começar o jogo vai ser o Danilo. Eu acho que não vai ser o Wesley. Eu acho também. Eu acho que ele vai começar com o Danilo, porque o último amistoso que foi com a Tunísia, o Wesley começou de lateral direito e foi muito mal na marcação, porque o Wesley, linha de 4 lateral, é difícil pra ele. Ele tá na ala esquerda, e aí no intervalo daquele jogo ele saca o Wesley e coloca Danilo. Quem joga o segundo tempo com a Tunísia de lateral é Danilo. Então eu acho que contra a França ele vai começar com o Danilo de lateral. Aí é o ponto, né? Aí eu concordo com o que o Ryan falou, e até um pouco do que eu falei antes. Foi citado o Fabinho também aqui. Eu não sou exatamente contra a convocação deles. Eu me preocupo que ninguém tomou o lugar deles. Esse é o ponto, assim. Eles estão ali porque não apareceu ninguém melhor. E deveria ter aparecido, né? E não apareceu. Isso aí que eu acho meio preocupante. Até na zaga, eu acho que o Brasil hoje tem 3 bons zagueiros. Militão, Gabriel, Magalhães e o Marquinhos. Ok. As outras vagas que estão abertas, ele vai levar provavelmente mais 2. Só que assim, nenhum que ele escolher é mais seguro. Acho que o Bremer dá pra confiar um pouquinho mais. O resto é dúvida. É dúvida. No mesmo jeito que o Murilo jogou com a Argentina e foi mal, o Léo Pereira pode jogar contra a França e mal. Assim, é uma dúvida. O Léo Pereira tá bem no clube? Tá. O Murilo também tava. É uma interrogação. Acho que tem muita interrogação para próximo da Copa. E aí não é culpa só do técnico. É culpa de não ter surgido ninguém e também de ter trocado muito. Acho que foi muito bagunçado. Tem muita interrogação. Acho que para 3 meses da Copa, acho que tem muita dúvida ainda. Olhando a lista rapidinho, eu fiquei muito triste que não tem jogador clássicos camisa 10, né? É tipo assim, é um hiato muito grande. É só ponta praticamente, né? E jogadores volantes. Eu fiquei muito triste. O único que dá pra fazer mais ou menos aquela função é o Gabriel Sara, né, que foi convocado agora. O Neymar não tá, também consegue. O Matheus Cunha mais ou menos. Semântica, não cara. tem, cara. Porque o Rafinha faz essa posição. O Rafinha também. Aí convocaram o Rafinha como atacante. Era só ele falar meias. Aí, ao invés de falar os 5, se ele falasse o Rafinha, já não teria essa discussão. O Rafinha joga essa posição como terceiro homem de meio de campo. Vocês não testariam, aqui fazendo um exercício, vocês não testariam o Estevão ali, naquela posição de meia, já que ele já fez base? Sem sombra de dúvida, no profissional do Palmeiras também. Também? E eu digo com clareza, se não joga tão bem quanto na ponta, joga melhor no meio. Eu acho o Estevão um talento absurdo, cara. Eu sou fã desse moleque. Eu acho o Estevão um talento absurdo. Vou cravar outra aqui. Vou cravar. Ó, a gente tem que jogadores ainda estão meia bomba e não estão garantidos na Copa. Estevão tá meia bomba, certo? Voltando de lesão. Certo. Bruno Guimarães tá voltando de lesão. Éder Militão, Neymar, mais alguém? Aí o próprio Wanderson aí, mas aí já é um cara mais pode briga, né? Hendrick, ele vai brigar, né? Hendrick. O Hendrick tá voltando de lesão? Não. Não, tô falando de meia bomba, não tá confirmado. Não, tô falando meia bomba fisicamente. É de lesão, né? Tá. Não, acho que são esses mesmo. Um deles vai cair. Por lesão. Um deles vai cair. A gente não vai levar os 4. Pode cravar aí e me cobrar depois. Eu tenho um certo medo do Militão nessa parte física. Não técnico. Eu acho o Militão um baita jogador. Eu gosto muito dele. Mas assim, o Militão teve 2 lesões de cruzado. Uma, aí ele jogou um tempo, outra.
E agora ele teve uma lesão muscular grave, não foi uma lesão, assim, de 15 dias, uma lesão na coxa comum, assim. Foi uma lesão grave. O Militão eu tenho muita dúvida nesse ponto da parte física. Eu não sei como ele vai estar. Porque agora estão falando que ele vai voltar daqui a algumas semanas. Ok. Tá acabando a temporada europeia. Ele vai voltar jogando no Real Madrid? Tá no meio, numa reta final? Então. Não vão botar ele numa quarta de final de Champions. Não vão botar ele. Deve ter um Real Madrid Bayern de Munique. Vão enfiar ele num Real Madrid Bayern de Munique. Talvez algum jogo do Espanhol ali, com times menores, ele vai ganhando ritmo. Mas quanto que ele vai conseguir jogar até lá? Que ritmo? Com quantos jogos? O que eu mais tenho dúvida é o Militão, desses aí que estão machucados. Ué, vocês não querem comentar, não? Vocês da mesa? Não, tá bom. Comentando, eu queria focar um pouquinho mais na questão da zaga, desenvolver um pouquinho mais, porque, pra mim, o problema nas laterais que a gente destacou aqui, que a gente acaba ficando, na minha opinião, dependente de um Militão, ou dependente desses jogadores que são dúvida, que é o caso do Wanderson também, do Caio Henrique, que foi cortado dessa convocação, é do porquê que a gente não forma lateral. Então, não é só a gente tá esquecendo o Alexandre do Lille, que na minha opinião, quando foi convocado, foi bem. E machucou também, é outro que tá nessa questão física aí de dúvida. Lembrei dele. Mas eu acho que é por aí, sabe? A gente tem um problema muito sério de formação do zagueiro. E um problema mais sério ainda de formação de lateral. Isso se reflete na seleção. A questão pra mim temos laterais de destaque há alguns anos dentro do futebol brasileiro. É claro, você vai olhar pro Palmeiras, pro Flamengo, vão ter os laterais gringos. Mas no Corinthians, na minha opinião, são bons laterais brasileiros. No Cruzeiro. Por aí vai. O próprio Atlético Mineiro, a gente tá esquecendo do Renan Lodge, que fez parte do começo do ciclo. Não tem feito, na minha opinião, uma temporada ruim. Esse início de temporada ruim no Atlético Mineiro. E pra mim seria uma opção até mais interessante do que o Alexandre. Esses jogadores não são cotados ou não foram testados. Eu acho que quando a gente abriu a live aqui, eu, o Vamp e o Flávio, pra comentar a convocação na segunda-feira, o que eu pedia era: a gente precisa. É o momento pra testar os laterais. É momento pra colocar gente que nunca foi. É a hora. Esses caras estão esperando isso. Esses daqui, o que eu mais gosto é o Kaique do Cruzeiro. O Kaique do Cruzeiro, eu acho que ele poderia ter tido uma. Agora não vai, porque agora já foi. Mas o Kaique, dos laterais que jogam aqui, o lateral esquerdo do Cruzeiro, eu acho muito bom. Sim. E equilibra, atacar e defender. Ele ataca bem, defende bem. Eu acho muito bom. O Juba, por exemplo, eu acho que ele tem características assim muito específicas daquele time do Bahia. O Juba, quando ele ataca por dentro, né? Ele ataca mais como um meia. Na seleção, acho que não é muito o que o Ancelotti quer, mas o Kaique é um cara que eu teria testado. Sim. Na lateral esquerda. Kaique Bruno. A gente tá esquecendo também como eu comentei, do Renan Lodge, tem o Matheus Bidu do Corinthians. Pra mim são opções interessantíssimas. A gente falou 4 nomes. São opções extremamente interessantes. Ao contrário, o que vai ser testado o Alexandre? Qual é o teste a ser feito pro Alexandre? Já sabe, já conhece, né? Deus. Cara experiente, jogou muitas Copas, né? Exato. Então, assim, eu particularmente não entendi. Esse foi pra mim, mais do que Gabriel Sara, mais do que tudo isso, Igor Thiago, isso é o interessante. É o momento de você testar. Se você já tem alguns nomes, se aquela lista dos 18 praticamente garantidos, ou enfim, tudo aquilo for verdade, eu realmente fico muito confuso. Depois da convocação, pra mim, tem 21 na Copa. Depois analisando a convocação, a última, pra mim já tem 21. Tem 5 vagas abertas só. Eu acho que o Fabinho vai estar na Copa, se ele chamou de novo, ele vai estar na Copa. Acho que o Luiz Henrique vai estar na Copa, que alguns colocavam como dúvida, acho que ele tá na Copa. E é por aí, acho que tem 2 na defesa, 2 na zaga, 1 no meio e 2 no ataque. Não, o meio campo inteiro, só tá garantido Bruno Guimarães Casemiro. e Casemiro. Acho que nem o André Santos está 100% garantido. Eu acho que o André e o Fabinho vão estar. Acho também. Acho que eles vão estar. Concordo. Porque ele chamou de novo, né? Não chamou ninguém novo. Chamou o Sara, mas acho que o Sara ameaça o Paquetá. A lógica do Fabinho Acho que a briga é Sara e Paquetá. A lógica do Fabinho é porque precisa de um reserva pro Casemiro, né? Precisa de um jogador com as mesmas características. E, claro, aquilo que a gente estava comentando até agora do flex. O Fabinho é esse jogador. Ele faz tanto o primeiro homem de meio de campo, quanto o lateral direito e mesmo a zaga. É uma opção bem interessante e versátil para a seleção. Mas, de novo,
Comentaram aqui o Alex Telles também, do Botafogo. Cara, são opções interessantes dentro do cenário nacional. O próprio Vitinho do Botafogo também, né? Botafogo, sim. Já foi convocado. Ó, temos um comentário aqui de um seguidor. Tá dizendo, Fabinho é minha pica. Sério que mesmo. Isso, cara. Janta ele, Zenzo. O seguidor GG Alves. Um abraço aí pro nosso seguidor GG Alves aí. Você sabe quem é o GG Alves? O bagulho dele tá em azul, então ele deve ser da casa, você né? conhece ele. Ah, tá. Tá, entendi. Bom, rapaziada, próxima pauta de hoje. Antes de falar para a próxima pauta, eu quero pedir a você que está assistindo a gente para dar o like e se inscrever nesse canal. Temos mais de 500 pessoas ao vivo e apenas 234 likes, então faça o favor de dar o like nessa humilde live, porque é muito importante para o nosso trabalho e para o nosso crescimento. E se você não der o like, vai vir um fantasma espiritual durante a noite, quando você estiver dormindo. Você não quer participar disso. Então, a próxima pauta do dia, rapaziada, é a seguinte. No dia de hoje, nós temos 2 técnicos na corda bamba. O primeiro técnico é o Anselmo do Botafogo e o outro é Vojvoda. Eu quero passar para a mesa quem está mais perigando, quem está mais desempregado no dia de hoje. O Anselmo, que joga contra o Palmeiras, ou o Vojvoda, que joga contra o Inter hoje, e ambos os times estão para perder. Vamos lá. O que vocês acham de hoje? Não acho que o Santos tá para perder, não, hein? Eu acho que o Anselmo é o que corre mais risco, porque é um jogo que, teoricamente, ele vai perder. Sim. O Palmeiras. Do Santos e Inter, acho que do outro lado, o Pesolano também corre risco, viu? Claro. Santos e Inter, acho que os 2 técnicos estão meio pendurados aí. O Inter tá na lanterna do campeonato, perdeu o Gaúcho pro Grêmio. Os 2 correm risco, mas o jogo do Botafogo é um jogo difícil, né? Um jogo que dentro do normal, o Palmeiras é o favorito, vence, e aí acho que o Anselmo é bem capaz de cair depois desse jogo. Estamos em março, hein? Sim, já caíram 6 na Série A. E ele tá 6 suspenso, rodadas. né? Ele tá suspenso hoje. O Barbosa tá suspenso, o Alan tá suspenso. Tem uma rapaziadinha aí que não vai jogar também, né? Então tem tudo isso também, né? Eu acho que, na realidade, eu concordo com o Bruno nesse ponto. O Santos, mas tem o lado. O Santos tem a obrigação de ganhar. Já caíram 6. E não é só por uma questão de. Tá dando eco aí o som. Tá vindo do rapaziadinha. Tá. Mas eu acho que o ponto principal é o seguinte: o Santos tem a obrigação de vencer. Não basta só não perder pro Inter. O Inter é numa condição muito complicada. Mas eu, enquanto santista, que eu poderia ser, eu me incomodaria muito com as opções, com as sugestões que surgem para substituir o Vojvoda na sua eventual saída. O que se ventila é Cuca e Tite. Eu acho que o Tite não pega time nenhum esse ano, mas a notícia também que o Tite vai dar uma descansada aí. Que o Tite está esperando o mercado árabe. Sim, que eu acho que seria ótimo para ele ganhar uma grana, trabalhar sossegado. Sim. O Cuca eu acho bem possível que ele tope. O Cuca, se eu reparar os trabalhos do Cuca nos últimos anos, ele tem ido para clubes que ele tem alguma identificação. Assim, ele vai no Atlético Mineiro, várias passagens, ele foi campeão lá. Então é um cara que, com certeza, uma boa parte da torcida do Atlético gosta dele. E no Santos, acho que ele tem também uma boa aceitação, assim, falando de torcida. Porque, pelo último trabalho, até chegou na final da Libertadores, por muito pouco, não ganhou. Então, acho que o Cuca é um nome, se o Vojvoda cair, se eu tivesse que fazer uma aposta, eu acho que vai ser o Cuca. Vocês não acham que o extracampo pode contar no lado do Cuca, não? Você acha que é uma página já virada, Bruno? Eu acho que já ficou meio que pra trás isso aí, né? Porque depois daquela passagem no Corinthians, né? Que foi onde deu muito problema. Ele já trabalhou mais no Galo, né? Ele teve uma passagem no Atlético Paranaense, depois no Galo. Eu imagino que não. Eu acho que aquela questão lá da Suíça, eu acho que isso não vai influenciar agora, não. Ainda mais num clube que... Se ele fosse pra um clube que ele nunca passou, talvez sim. Mas no Santos, que é um clube que... Acredito que ele tem boa aceitação, porque fez um bom trabalho lá. Eu imagino que isso não vai pesar, não. Sampaoli, não? Pelo amor de Deus. Quem contrata o Sampaoli em 2026 é muito... Eu não duvido que um dia ele volte pro Santos, porque tem uma parte da torcida que adora ele, mas eu acho que não.
Acabou de sair. Tem uma memória afetiva, mas é completamente imbecil. Quem contratou o Sampaoli ia pedir pra perder dinheiro. Os últimos trabalhos dele foram muito ruins, né? Sim. E parece ser difícil o dia a dia também, né? Eu nunca convivi com ele, não conheço ele, nunca conversei com ele, mas me parece que também o dia a dia é complicado. E no campo, que já teve momentos que eu achei ele um excelente treinador no campo, mas faz muito tempo que ele não faz um grande trabalho. Acho que até no Santos ele foi muito bem, o time jogava bem. Mas faz tempo. Depois no Atlético, ok, e depois nunca mais, né? Isso já foi 2019 no Santos, 20 no Atlético. Eu acho difícil. Eu acho que ele é um cara que hoje tem rejeição. No Santos talvez não teria tanta, mas antes ele no Brasil todo mundo queria o Sampaoli pela lembrança da seleção chilena. Mas hoje ele tem muita rejeição. Pela Universidade né? de Chile, né? Que ele foi bem também. Mas quanto tempo foi isso, né? O Sampaoli tá rodando o mercado brasileiro por quê? Porque ele adora o Brasil? Não. É porque ninguém quer. O mundo inteiro não quer o Sampaoli. Todo mundo já entendeu o que aconteceu. O que é o Sampaoli naquela Copa do Mundo da Argentina, em que quem treinava o time era o Mascherano e o Messi. Dois fatores, né? Porque paga bem. Muito bem. Ele ganhou muita grana aqui. E também pela passagem. Sempre é assim, né? Uma boa passagem acaba abrindo mais o espaço do leque para ele poder treinar outras equipes. Foi o que aconteceu, né? Aquele trabalho na Argentina, eu acho que foi um marco mesmo ali. E até então ele tinha moral, assim. Ele estava no Sevilha antes disso. Sim. Acho que aquele trabalho começou, e depois teve o Santos aqui no Brasil, ele teve ali no Santos, e a primeira no Atlético, acho que foi mais positiva do que negativa, mas depois, as voltas que ele teve para a Europa, ele passou no Olympique de Marselha, passou no Rennes, voltou pro Sevilha depois até, não foi bem nenhum deles. No Flamengo é uma tragédia. Muito mal, e agora também no Atlético de novo, muito mal, né? Então faz muito tempo. Na minha opinião, tem que se fazer um esforço enorme para você ser uma tragédia no Flamengo. Sim. Tem grana. Também tem uma cobrança meio surreal, né? Acabaram de tirar o Felipe Luiz depois de... Mas você tem muito material para trabalhar. A gente concorda que o Felipe Luiz não foi uma tragédia no Flamengo. Nunca, de jeito nenhum. Sair ou chegar no Flamengo, aí uma discussão de diretoria, de como funciona o planejamento, tudo bem. Agora, ser uma tragédia, não ganhar títulos, enfim, ir mal, é uma proeza, nos tempos de hoje, é uma proeza que o Sampaoli conseguiu. Para mim, o Sampaoli... De novo, repito, quem cogita o Sampaoli no futebol brasileiro hoje é pedir... Não lembro exatamente se foi o Flávio mesmo que comentou. Imagina, ganhou 100 milhões com multa. Sim. Mais de 100 milhões de reais com multa aqui, só de multa de rescisão. É um absurdo. É uma loucura o que pagam aqui. E pagam muito também para tirar a responsabilidade. Tipo, eu pago 2 milhões nesse cara aí, ele que resolva. E aí, ao mesmo tempo que você traz e paga uma fortuna, também para tirar é rapidinho. Você tira, tá bom, não deu certo, tira, acabou. Acho que também é muito por isso, né? Joga pro cara a responsabilidade. Ele ganha muito, tá tudo na conta dele. Eu fiz a minha parte. Só que aí você acaba deixando vários clubes brasileiros, não à toa, tem problemas financeiros seríssimos. Mas e voltando pro foco seu Santos, que a gente tá falando da saída do Vojvoda, a eventual saída do Vojvoda. Vocês têm convicção de que o Cuca hoje, ou o Tite hoje, são extremamente, ou sei lá, visivelmente melhores, ideias melhores, projetos melhores do que o do Vojvoda? Não. Sinceramente. Eu acho que, pegar tudo, acho que o Tite é o melhor deles todos, mas acho que o Tite, ele precisa dar um tempo, assim, ele tem várias questões, né, e é do ser humano, e às vezes não é uma coisa racional. O ser humano, ainda numa competição, ele tem os seus objetivos. O cara sonha em ser jogador, depois sonha em ser treinador e quer ganhar dinheiro, quer ganhar títulos. E depois de um momento que o cara consegue tudo isso e tá ficando mais velho, pra fazer tudo de novo é difícil. O Tite já alcançou, o Tite ganhou todos os títulos possíveis aqui no futebol brasileiro, sul-americano e mundial também, de clubes ele ganhou. Ele já passou na seleção, que acho que era um sonho dele. Já dirigiu 2 Copas do Mundo, que era um sonho dele. Com certeza ele tá muito bem de grana. Sim. Então, assim, e não é de sacanagem, acho que é muito uma coisa é a motivação, não, eu quero ganhar aqui que eu ainda não conquistei, eu quero conquistar, eu quero chegar na seleção. Agora, o que o Tite precisa ganhar? Até por isso eu acho que talvez ele esteja querendo provar pra ele mesmo, não, eu ainda posso, mas, cara, eu acho meio triste, assim, o cara como ele, que eu gosto muito do Tite como pessoa também. Conheço que é uma ele. Pessoa nota 10, o cara é fantástico, cara. Então eu fico muito incomodado quando eu vejo ele sendo xingado, assim, uma coisa não gostar, vaiar, outra, e as coisas estão muito agressivas hoje. A outra, ei, Tite, vai tomar. Pô, aí é um cara do tamanho dele. Não precisa passar por isso. Esse é o ponto. Ele não precisa. Rapaziada, eu quero perguntar para vocês três na mesa.
nós já não chegamos naquele estágio da carreira do Tite que ele já é o Joel Santana. Ou ele já é o Luxemburgo. Não. O que eu quero dizer com isso? O estilo dele já está antiquado para a realidade do Brasil atual e, mais ainda, a realidade do jogador atual, geração Z. Eu lembro que, uns 10 anos atrás, teve esse momento de Joel Santana estar já antiquado. 5 anos atrás veio o papo de Luxemburgo estar antiquado e, pela ordem natural das coisas, chegou a vez do Tite. Vocês concordam ou discordam comigo? Cara, eu acho que tem um ponto. Porque uma coisa que eu sei de amigos em comum, assim, é que ele ficou muito surpreso com a maneira agressiva que as coisas estão acontecendo hoje. Ele na seleção, ele não teve essa noção, porque é um outro tipo de trabalho. Ele tava... Na seleção você trabalha mais sossegado, ainda mais quando você perde pouco. Ele perdeu muito pouco na seleção. E ele, quando vai pro Flamengo, assim, ele sentiu uma coisa que não tinha antes, até no tempo que ele trabalhou no Corinthians, que ele sai em 2016. Aí ele volta pro Flamengo em 2024. Assim, de tudo ainda mais imediato, ainda mais apressado e muito agressivo. Muito agressivo. E ele estranhou isso. Eu acho que nesse ponto, hoje também para trabalhar nessa pressão, você tem que tá muito forte mentalmente e ter, assim, energia para trabalhar. E eu acho que ele hoje, até por tudo isso, por tudo que ele já conquistou, de estar ficando mais velho, de ter trabalhado de outra maneira. E ele é um cara de trabalho, assim, ele não é um cara de chegar e chacoalhar imediatamente. E hoje todo mundo quer tudo para o imediato. Eu acho que ele tem hoje essa dificuldade. Tem um problema. Ele tem essa dificuldade. Eu vejo um problema no Tite que a gente não tá comentando, mas que é fato. Ou pelo menos é a impressão que passa. O Tite parece que não... Pelo menos a passagem no Cruzeiro, não foi exatamente ele que tá treinando o time, né? Ou pelo menos não era ele que participava tão ativamente desse trato. Era o filho. Então, do trato com o jogador que eu tô dizendo. Isso talvez faça com que a gente culpe o Tite por coisas que o Tite não fez, né? Mas, vamos colocar como referência a Copa passada, que o Tite era o treinador da Seleção Brasileira faz 4 anos. O Tite era antiquado em 2022? Não. De forma alguma. Eu considero, falei ontem aqui, eu acho que o trabalho dele na seleção foi muito bom. Foi muito bom. Eu concordo com você. Ciclo, né? Rapaziada, mas ser antiquado não é apenas vestiário e relacionamento com jogadores. Não, ser antiquado é estar adaptado à realidade de redes sociais, influencers de time, a jogadores que não interagem entre si, ficam o dia todo no celular, igual o Renato Gaúcho reclamou quando ele pediu as contas do Fluminense. É essa a realidade. Sim. Eu vou chegar lá. Eu acho que, só rapidinho, nesse ponto, é um fato. O Tite estranhou muito isso. Foi dentro até do que eu falei aqui. Ele ficou na seleção um tempo e ele estranhou muito essa volta ao cenário dos clubes, muito por isso. De rede social, de influencer, de uma coisa muito agressiva. Foi até a palavra que eu ouvi, não dele, mas sobre esse assunto. Mas na seleção brasileira não tinha, não? A seleção ela não tem esse dia a dia. Ganhou tudo, ele cara. ganhou muito. Ganhava tudo. As eliminatórias eram sem graça. O Tite ganhava pra caramba. Não, eu digo de rede social, essas coisas assim, já, né? Não sei. Então ele tava ganhando. É que ali você tá falando... Pra reclamar. E a reclamação da época de Copa do Mundo, ela era muito concentrada naquele pós-Copa ali, durante, 2 semanas do pós-Copa. Depois voltava Campeonato Brasileiro, nem vou esquecer do Tite. É isso. Mas assim, ao longo do trabalho dele, ele não deu muita brecha pra alguém questionar. Porra, perdeu para o Paraguai, perdeu não perdeu pra ninguém praticamente. Nas eliminatórias foi perfeito. Né? E no clube ele joga domingo e joga quarta. Aí joga domingo de novo. Aí ele ganha domingo. Se ele perde quarta, ele já é uma porcaria. Aí se ele empata domingo, não dá mais. Tem que ir embora. Do dia a dia, né? Aí quarta tem que ganhar de novo. Aí se ganha, dá. Mas se perde de novo domingo, aí já é um lixo de novo. E isso aí, eu acho que ele tá com muita dificuldade de lidar com isso. O que eu tô comentando, acho que tem formas diferentes de você interpretar ser antiquado no futebol e todas essas formas influenciam de alguma maneira. Eu não sinto ele desatualizado taticamente. Também não. Não sinto. No ponto que você levantou, Raya, e claro, a gente tem informação do Bruno aqui falando sobre o que você escutou, de que ele realmente sentiu um pouco essa mudança. Talvez por isso tenha entrado nessa equação filho. Mas de fato o Cruzeiro não rendeu.
E ali a gente não consegue atribuir exatamente ou ao Tite, ou ao Filho, ou a quem a parte de preparação física também, que é bem relevante. O Cruzeiro esgotado. Mas, em resumo, eu não acho que seja o caso dele ser o Joel Santana. Eu acho que o Tite precisa... Até porque é estilo diferente também, né? Ah, não, sim, mas de contexto, enfim. Eu acho que era o caso do Tite topar um convite de uma seleção, por exemplo, novamente. Você não acha que ele ficou frustrado por não ter ido para um grande centro? Falaram na época... Do Arsenal, né? Não, até acho que é a Inter de Milão, futebol italiano também, porque é como vocês disseram, e o cara ganhou tudo, né? Na época do Corinthians o cara ganhou tudo, Mundial, Libertadores. Vocês acham que ele não ficou frustrado? O que mais se ventilava, Bruno, você pode me corrigir se eu estiver enganado, quando ele saiu da seleção era ir pro Arsenal, que era o Edu Gaspar, na direção. Inclusive o Edu Gaspar estava em outro time agora inglês, Nottingham Forest. Ele foi demitido, né? E aí não foi pra frente, enfim. Não lembro da proposta da Inter de Milão ou dessa possibilidade, mas lembro de outros centros dentro da Europa. Mas acho que ele imaginava que teria essas propostas, né, de grandes clubes. Pode ter frustrado, sim. Ele tem, quando sai do Flamengo, uma questão toda de saúde mental. Mas, enfim, talvez a melhor opção pro Tite seja novamente uma seleção. Pô, e convenhamos, com todo respeito, se o Mano Menezes é treinador de seleção do Peru, não tem por que o Tite não imaginar que o Tite conseguiria uma proposta de uma seleção tão boa ou melhor do que a seleção peruana. Ou mesmo um mercado alternativo, que é o que ele está cogitando, você falou muito bem. Ali você vai ter mais tranquilidade, menos pressão e vai ganhar uma grana. Eu iria por esse caminho também, assim, uma seleção ou trabalhar lá, Catar, Emirados, ganhar uma grana. Ele já trabalhou nos Emirados Árabes, já trabalhou no Japão também. Trabalhar mais sossegado, ganhar o seu dinheiro, sem tanta pressão. E seleção também acho que é legal. Seleção você tem é mais sossegado. O Mano tá lá no Peru agora, ele vai trabalhar sossegado. Qual é a pessoal, isso é cortina de fumaça, pessoal. Isso é cortina de fumaça. Ele dizer que vai dar prioridade pro mundo árabe num tempo onde as ligas estão para ser suspensas no mundo árabe. Um tempo que está caindo bomba no Catar, em Omã, Emirados Árabes, é apenas uma cortina de fumaça para o Tite não reconhecer o seu fracasso como treinador nos últimos 3 anos. Na verdade, os últimos 3 anos não. Nos últimos 10 anos, desde que ele assumiu a seleção brasileira, ele não ganhou absolutamente nada. Ganhou uma Copa América que não valia nada. Eu acho que vocês todos na mesa estão passando pano pro Tite. Eu acho o Tite muito bom treinador, mas eu acho que realmente agora, nesse ponto de mercado, lá tem sérios problemas. Vamos ver se o Arthur Jorge tá querendo vir pro Cruzeiro, vamos ver se vão conseguir liberar, ele tá lá no Catar, né? Mas no futebol brasileiro, eu imagino que ele vai ter muita dificuldade mesmo para trabalhar aqui no futebol brasileiro. Acho que esse ponto, o principal ponto é o que você falou, Ryan, o mundo atual, hoje ele é muito difícil. Para ele lidar com isso, ele tá sofrendo muito. E eu acho que ele não vai pegar um time brasileiro nos próximos tempos, se é que ele vai pegar de novo. E aí ele vê esses mercados, porque é onde ele pode continuar trabalhando, ganhando uma grana. Porque aqui no Brasil daqui a pouco ele pode ter um convite, mas não sei se ele estaria disposto e acho que não seria um bom negócio para ele. Acho que ele teria os mesmos problemas que ele teve no Cruzeiro e no Flamengo. E até porque ele acho que não tem mais mercado para ele nesses grandes clubes brasileiros agora, talvez nesse Grêmio momento, Inter, né? Grêmio Inter. Talvez Atlético Mineiro. Não, só Grêmio Inter. Tem o Corinthians, né? Que tem muita gente que não mas ele deu tem uma rejeição. Do Corinthians. Muita gente não tem essa rejeição, porque ele teve convite e não foi, né? 2 vezes. Aí o sarrafo começa a diminuir, né? 2 vezes, na ida pro Flamengo e na ida pro Cruzeiro. Ele recusa o Corinthians 2 vezes. Tá certíssimo. Olha só, vamos lá. Não. Por que vocês acham que o Zico nunca foi técnico do Flamengo? Porque não quer diminuir, não correu o risco de ir mal e diminuir a idolatria. A referência, quer um exemplo? Dinamite no Vasco. Eu, como São Paulino, cara, eu tive o Rogério como treinador no meu time 2 vezes, né? E, pô, eu adoro o Rogério, pô, sou muito fã dele. Eu fiquei puto de ter torcedor do São Paulo, assim, atacando o Rogério em questão defendendo Marcos Paulo, Luan, jogadores bem mais ou menos. Pra mim é muito louco, assim, aí falando bem do lado do torcedor, fala, cara, o Rogério numa questão com o Luan, Marcos Paulo, a torcida do São Paulo tem que estar com o Rogério, pô, e uma parte não esteve, pô. Isso eu fiquei irritado com a própria torcida do meu time. Então essa questão de voltar pra onde você é ídolo, realmente é bem, você tem que pensar umas 2 vezes.
Eu não gostaria que o Rogério voltasse pro São Paulo, porque eu ficaria muito puto de ver o Rogério ser demitido 3 vezes do São Paulo. Eu acho isso quase que uma ofensa ao São Paulo você demitir o Rogério. Então, se você vai trazer um cara que você vai ter que depois, lá na frente, demitir, e é um cara muito grande, não traz, e acho que pra ele também seria bom não voltar. Porque as pessoas gostam de você quando você ganha. Quando você não ganha, ninguém gosta de você. Então, eu como São Paulino não gostaria, apesar de achar o Rogério um técnico muito bom, eu não gostaria de ver o São Paulo demitindo o Rogério pela 3ª vez, né? Que pra mim acho que isso é até uma ofensa ao que é o São Paulo. Demitir 3 vezes um cara como o Rogério. Fora que assim, vamos combinar que é mais fácil você pegar e xingar o Rogério Machado do que xingar o Rogério Ceni. Pro torcedor. Tem todo um sentimento envolvido ali, né? E no estádio ele nunca foi xingado. Aí também é outra diferença do mundo de hoje. Tem a torcida da rede social que é extremamente chata, agressiva, extremista, né? Agressiva. E a do estádio não é tanto assim. Eu tive alguns jogos do Rogério como treinador do São Paulo, nunca vi ele ser xingado no estádio. Mas na rede social, nossa senhora. Na rede social, pareciam que estavam falando de qualquer um aí. Mas o próprio Tite no Corinthians tem um lance diferente do que vocês comentaram, né? Ele foi campeão da Libertadores em 2012, depois ele volta, né? Em 2015, não é isso, Bruno? Sim, foi campeão 2015, brasileiro. Bem pra caramba, o time jogando uma bola redondaça também. Ele então tem os dois lados, né? Brasileira. E assim, o cara é técnico, o cara vai rodando, entendeu? Eu não sou contra, não. Agora eu entendo o lado do Bruno, que é torcedor do São Paulo, e o Rogério Ceni é o maior ícone, né? O maior ídolo da história, imagino eu. Pelo menos vendo de fora, né? Sem dúvida. É o maior. Só pra terminar esse assunto aqui, bom, a gente vê que o Botafogo está prestes a demitir o Anselmi, que foi um treinador que não teve muito o que fazer, porque as armas que foram dadas para ele ou foram vendidas ou estavam lesionadas, então ele teve que tirar realmente leite de pedra. O esquema de 3-4-3 não encaixou no futebol brasileiro. Só que o Botafogo, ele vai ter que pagar o salário integral dele até o fim do contrato, que é em 2027. E o Botafogo é um time que não pode ficar gastando à toa com treinadores, sendo que ele está cheio de dívida, cheio de transfer ban. Eu pergunto para você, Bruno Prado, se você realmente acredita que Botafogo, Santos e Inter, desses 3, 2 vão cair esse ano. Olha, acho que é possível. É que o Vasco agora deu uma reagida com o Renato, mas o Vasco também é um time que pode brigar ali. Eu imagino que esses times são candidatos, sim. Eu acho que o Remo vai cair. O Remo é meio que como o Sport ano passado. Ele pode até dificultar jogo, mas ganhar jogo é muito difícil. E aí esses grandes aí, eles vão brigar aí com a própria Chapecoense. O Coritiba tá um pouquinho melhor, tá acima. Tá bem. Então, eu acho que tem grande chance, sim, de time grande ser rebaixado. Você viu a tese do Pikachu, ô Bruno? Todos os times que ele vai, o time é rebaixado. No Remo, acho que é capaz de acontecer de novo. E ele é até um bom jogador, né? Ele teve um período muito legal, assim. Mas o Pikachu foi rebaixado no Vasco, no Fortaleza. Paysandu e também no futebol japonês. Até no Japão ele foi rebaixado, né? Eu não sabia dessa aí do Japão. O cara tem a aura. Já é verdade. Mas eu acredito sim que um time grande pode cair, mas claramente tudo dependente do desempenho desses times que subiram agora, por exemplo, do Coritiba. Claro, é muito mais fácil a gente apostar nos times que acabaram de subir para serem rebaixados. Mas se a gente for pegar como referência a bola que tá jogando o Inter, a bola que tá jogando o Vasco, ou que estava jogando pré-Renato, é muito difícil imaginar que esses times não vão disputar para não cair. Muito difícil. Claro, tem toda a possibilidade de um choque de ordem, um choque de gestão, que aparentemente é o que aconteceu com o Vasco, apesar da última partida, mas tomando como base o que mostrou contra o Palmeiras, a reação, enfim, explorar as pontas, que é uma valência desse time do Vasco, o Andrés Gomes. Se você explorar aquele lado do campo, aquela explosão, você tem uma válvula de escape muito interessante. Agora, o próprio Santos, esses times grandes que estão na parte de baixo da tabela agora, nada me leva a crer que eles não vão permanecer ali pro restante. Eu acho o elenco do Santos ruim. Sim. E o time? Então, eu acho ruim o time do Santos. Também o time titular, Sim, você acha ruim? Eu acho ruim porque são jogadores que já estão em baixa.
quase todos os principais nomes do Santos são jogadores que estão em baixa, que já foram jogadores importantes, muito vencedores. O Santos apostou em vários jogadores que passaram no Palmeiras recente e ganharam no Palmeiras. Alguns do Flamengo. Então, isso. E são caras que já não estão bem. Assim, o Arão foi muito bem no Flamengo, mas ele não tá já no seu melhor. Gabigol não tá no seu melhor. O Mike, Rony. o Zé Rafael, o Rony, um monte de jogador aí. O próprio Neymar, claro, não tá no melhor dele. Ainda assim, foi ele que foi resgatar o Santos ano passado para não cair. Mas eu acho que o Santos tem esse problema. Ele apostou muito em nome, apostou muito assim, esse cara já jogou um dia, ele vai jogar aqui. Mas os caras já estão mais velhos. Então eu acho que o Santos ele é bem perigoso. Acho que de novo ele vai sofrer até o fim, porque eu não acho que o elenco é bom. Eu não acho que dá pra tirar muito mais do que o Santos tá fazendo, né? Definitivamente. Foi a pergunta que eu fiz. Se o Vojvoda é um treinador que vai entregar um resultado muito pior do que entregaria Tite ou o outro nome que a gente tava, Cuca. Sinceramente, eu acho que é um treinador com histórico, pelo menos. Tudo bem, teve uma má temporada passada com Fortaleza, mas o que ele conseguiu com o pouco que ele tinha na mão no Fortaleza era motivo para ele conseguir muito melhor do que ele tem na mão com o Santos. Acho que essas demissões são mais assim choques psicológicos. Assim, eu preciso fazer 45, chega o Cuca, por exemplo. Nos primeiros jogos, mais no psicológico, ele consegue fazer alguns pontinhos. Sei lá, nas 10 primeiros jogos, ele consegue fazer uma pontuação boa, acima do normal. De 10 jogos você disputa 30 pontos, ele faz, sei lá, 15. Mas isso é muito amadorismo, né? Mas assim, eu acho que é isso que eles pensam mesmo. Eu tenho uma memória de uma diretoria que fez isso, a Vera, o Saulo, nosso diretor, vai lembrar bem, foi o Cruzeiro 2019. Sim. Eu não lembro quantos treinadores o Cruzeiro teve em 2019. Foram muitos mesmo. E isso acontece, imagina. Isso é totalmente culpa de uma direção amadora. E o santista que tá assistindo vai saber muito bem que a direção do Santos é amadora mesmo. Ano passado foram 3. O time brigou pra não cair até a última rodada. Sim. Foram 4. Olha, tá falando, né? E eles começaram bem. O Rogério, o Abel e o Adilson. Eles começaram bem em 2019. Foi o ano que eles caíram, não foi isso? Sim. Começaram bem a Libertadores, estavam bem no começo também. Chegou a ser campeão mineiro? Foi campeão. Sim. E um elenco bom pra caramba, velho. Não dá umas coisas que não dá pra entender. Líder da fase de grupo da Libertadores, Foi isso. Mas vocês acham que o São Paulo tem força pra conquistar o título? Eu acho difícil, muito difícil. Só se, até falei já em programas da Jovem Pan, só se assim ele, abandona as Copas, eu vou tentar ganhar o Brasileiro, as Copas, Copa do Brasil e Copa Sul-Americana fica de lado, vou jogar só isso aqui. Eu acho que é a única possibilidade. Se concentrar muito no Brasileiro, dedicar todos os esforços, termina em terceiro. Eu também acho que é por aí. E assim, eu acho que brigar pelo título é só assim, largar tudo, mas dá pra fazer um belo campeonato. Acho que isso ele vai fazer, acho que vai ficar ali. Terceiro, quarto, quinto, acho que vai ficar por ali. Mas eu vou fazer um adendo. Não tem precedente do Roger Machado nisso na carreira. Nem a diretoria do São Paulo, né? Sim. É verdade, mas o Roger Machado acho que nunca terminou em terceiro colocado na vida. No Grêmio, Inter, talvez não. No Grêmio em 2015, eu acho que ele ficou em terceiro. Mas faz tempo, né? 2015 faz tempo. Faz um pouquinho. No Inter, acho que ele foi quinto em 2024. Então. Mas faz tempo. Acho que a melhor dele foi Grêmio 2015, terceiro lugar. Foi Corinthians, Atlético Mineiro e Grêmio. E teve uma parte da mídia que eu lembro até hoje que pediu ele na seleção. Teve um momento que pediram na seleção também, né? 2018 ele larga o Palmeiras em 9º, 10º colocado. O Felipão bate campeão com aquele mesmo time. O Felipão não perdeu nenhum jogo no Brasileiro, né? Sim. Ele até foi bem, o Roger, na fase de grupos da Libertadores, ganhou do Boca na Bomboneira, né? Foi. Mas no Brasileiro tava assim, ele não tava tão distante em pontos, mas tava mais lá pra baixo. Tava dado como os esforços todos concentrados na E o Libertadores. Palmeiras no Campeonato Brasileiro acho que jogava com um time meio misto também, Sim, né? total. O time praticamente reserva basicamente o que vem acontecendo hoje em dia com o Flamengo, com um elenco estrelado, com time A, B e C, o Palmeiras também. Aquela época claramente não, né? E o Palmeiras sim, praticamente assumiu a liderança com o time reserva. Tem um jogo contra o Grêmio e contra o Cruzeiro no Pacaembu, que o Palmeiras consegue pontos importantes, depois vence o São Paulo lá no Morumbi, enfim. Mas basicamente time reserva, com os esforços concentrados em Copa do Brasil e Libertadores que foram perdidos. Mas aquilo ali é zero. Aquele título brasileiro de 2018 do Palmeiras ele é conquistado assim, apesar do Roger Machado. Completamente. Começou mal e depois o Felipão recuperou, né? A última pauta do dia, rapaziada, eu quero trazer para vocês uma simulação que, na verdade, é em cima de uma informação passada
pelo o grande Jorge Nicola, que é um cara que eu acompanho, assisto ele todos os dias, a possibilidade de Calleri vestir a camisa do Flamengo. Lembrando que o contrato do Calleri ele expira no final do ano, ele pode assinar um pré-contrato no meio do ano, e para não sair de graça, e eu acho que, cara, o Calleri seria uma boa sombra para o Pedro. Quero saber de vocês na mesa aí, principalmente o São Paulino Bruno Prado. O que você acha de perder o Calleri por um rival direto na busca pelo título brasileiro 2026? Para o São Paulo é péssimo se perder o Calleri, ainda mais para o Flamengo, mas aí não sei se. Né, eu nem sabia dessa notícia, para falar a verdade. Eu não tinha ouvido falar nisso, né? Pela essa informação aí do Nicola. Eu sabia do Marcos Antônio que eles tentaram contratar, Sim. né? E ele, por enquanto, tá lá e renovou até o contrato. Calleri eu não sabia, mas se isso acontecer, é muito ruim pro São Paulo. Calleri é muito bom centroavante. Calleri, você tem que entender as características dele. Você não vai esperar dele nada muito refinado. Ele não é um cara habilidoso, mas é um cara com uma presença de área excelente, faz gol, é muito bom no alto, bom pivô, pra segurar a bola assim de costas, proteger pros outros chegarem, ele faz isso muito bem. E é um batalhador, cara. O Calleri não desiste de uma bola. Eu gosto muito do Calleri, cara. Eu acho o Calleri um ótimo centroavante. Gosto muito de tê-lo ali como 9 do meu time. Não gostaria de perdê-lo pro Flamengo, mas ele é muito bom jogador. Eu gosto bastante dele. Agora, deixando de lado o torcedor Bruno Prado, e perguntando para o comentarista Bruno Prado, você acredita que as características do Calleri elas encaixam no time do Flamengo? Lembrando que o Calleri é um cara de mais idade e não corre tanto quanto o Flamengo de Felipe Luiz cobrava de seus jogadores, especialmente de seu centroavante. Não, eu acho que o Calleri, eu não sei se ele casa muito bem no Flamengo. O Flamengo é um time mais técnico. A não ser que eles queiram assim, eu quero um cara diferente mesmo, um cara mais brigador de área, de presença física, é isso que eu quero. Beleza. Mas assim, o torcedor do Flamengo é muito exigente assim na parte técnica. O Calleri vai ter bola que vai escapar, que ele não vai conseguir dominar e a bola escapa um pouquinho. O Calleri é um batalhador, assim, ele não é... Você não pode esperar. O Calleri vai sair da área, vai abrir espaço, vai meter uma bola em alguém na cara do gol. Dificilmente ele vai fazer isso. Mas se você meter uma bola na área pra ele segurar, ele segura. Se você meter uma bola pra ele disputar no alto, ele vai disputar e muito provavelmente vai ganhar. Então tem que entender a característica dele. No Flamengo, talvez tenha essa dificuldade que o torcedor do Flamengo gosta muito do cara técnico, mais refinado. Isso ele não é. O Calleri é um cara de corpo, de disputa, um cara físico. Aí depende do que o Flamengo quer. Se quiser um cara físico de área, ele é ótimo. Mas se quiser algo refinado, não é ele. Eu acho que o Calleri agrega 0 no Flamengo. Não, calma aí. O Flamengo precisa de um outro 9. Sim. Eu sou mais o Wallace Ian do que o Calleri, no contexto do Flamengo. O Flamengo precisa de um outro 9 e esse 9 tem que estar no mercado nacional. Então é o que tem, é uma oportunidade de mercado. Assim como o Juninho Xereca foi uma oportunidade de mercado. Pergunta aí, fala aí, Enzo. Você acha que não tem nada a ver com o Flamengo? Zero a ver. Vou analisar mercado nacional. Eu sou mais pro contexto do Flamengo. Tô falando que é mais ou menos jogador, tá? Pro contexto do Flamengo, porque o Flamengo quer, eu sou mais favorável a você desenvolver, preparar o terreno pro Wallace Ian do que propriamente trazer o Calleri, que além de ter mais idade, é um perfil que o Flamengo não quer. Até o reserva do Calleri no São Paulo é um cara mais técnico que ele, que é o André Silva. Sim. Também estava jogando muito bem e machucou. Agora tá voltando. Eu acho que o Calleri teria alguma dificuldade lá por isso. Assim, o torcedor do Flamengo é muito exigente na parte técnica. Então, tem que analisar. O Caio Jorge seria perfeito que eles tentaram. Acho que encaixaria de maneira fantástica ali. Eles tentaram. Marcos Leonardo. Eu pensei no Marcos Leonardo também. Aí sim, percebam como é um perfil completamente diferente do Calleri. Não, pessoal, a gente precisa de jogadores que estejam no futebol brasileiro. Não dá para trazer Marcos Leonardo. O Caio Jorge, sim, mas o preço do Caio Jorge inviabiliza qualquer tipo de negociação. Então, é o que tem. Vou citar alguns nomes aqui da Europa. Eu sei que não é a tua linha de pensamento. Meu Deus, Europa nada, cara. Não, mas o Richarlison não dá? Se o Tottenham cai? Vou te cortar. Não pode. A janela tá fechada. O Flamengo precisa de um 9 agora. Pagar um FII aí pequeno, porque tá em fim de contrato, e precisa de um 9 agora. Então esquece Richarlison, esquece Marcos Leonardo. Tem que ser um jogador que esteja
em fim de contrato, ou que seja barato, que esteja dentro do futebol nacional. O Flamengo é o malvadão, o Boto está sob pressão e ele precisa desse 9. Carlos Vinícius. É o Caleri. O Caleri eu acho que o Flamengo, eu acho que ele não encaixa muito no Flamengo. É um nome que vai impactar se ele vai pra lá, mas eu acho que ele não encaixa muito no Flamengo. Não encaixa. É um cara que a torcida ia pegar no pé dele. O São Paulino meio que aceita o jeito dele, porque é um cara... O São Paulo nos últimos anos, até por ganhar muito pouco, e o Flamengo tá ganhando muito, aí a exigência vai lá pro alto no Flamengo. O São Paulino, ele aceita muito assim, o cara... pelo menos o cara é batalhador, ele vai lá, ele luta, ele briga. O São Paulino aceita muito isso, né? O flamenguista acho que não aceita muito esse perfil. E eu trabalho com alguns flamenguistas, né? O Pilhado, acho que ele... No primeiro gol que o Caleri perder, assim, que exige mais de técnica que ele perde, acho que o Pilhado ia fazer um escândalo. Conhecendo os flamenguistas, como eu estou conhecendo um pouco mais de perto, trabalhando junto. Ou vai atrás do Gabigol, pô. Vai atrás do Gabigol. Não é mercado nacional? Ó, eu penso em William José. E Gabigol o quê, cara? Penso em William José, penso em Carlos Vinícius. Tem opções com base no campeonato passado, além, claro, do Caio Jorge, que é a opção óbvia. São opções mais interessantes do que o Caleri. Sendo muito sincero, não é porque o Caleri é um mau jogador. Eu acho que o Caleri, falo isso, pelo histórico de lesão, É que pela nem o característica William de José jogo. e nem o Carlos Vinícius estão em final de contrato, são oportunidades de mercado. O Carlos Vinícius que eu vi aqui, o contrato dele cláusula acaba do no Carlos final, Vinícius. acaba no final do ano, né? É? Carlos Vinícius, em dezembro Ué, agora. então ele assinou um contrato de 1 ano só? Ele já estava no Grêmio esse É isso tempo todo. mesmo. Chegou no ano passado. É isso mesmo, chegou no mês 7 do ano passado. 2025, tá certo, é isso mesmo. O Oleriano botou Memphis no Flamengo. E existe a informação de que o staff do Memphis meio que ofereceu ele pro Flamengo. Meio que se ofereceu pro Flamengo. Já que tá com esse impasse todo do Corinthians e o BAP vetou. Mas isso não foi antes dele vir pro Corinthians? Não, foi agora. Agora? Recente, coisa de semanas atrás. Tem que ter alguém que não bate bem no Flamengo, né? Tem que ter alguém que não bate muito bem. Não é possível. É colocar o Memphis naquela estrutura ali? Oi? Colocar Mas- o Memphis naquela estrutura ali? É. Não dá, velho, não dá. Cara, Não encaixa. Assim, eu não sei a grana que o Corinthians paga, mas assim, eu acho que o Memphis é mais fácil de encaixar lá do que o Caleri, cara. Ele é um cara técnico, assim, um cara de muita qualidade. O Memphis tem uma coisa que às vezes ele tem jogo que ele desaparece né? só, mas, cara, ele tecnicamente é muito bom. É muito bom. Acho que o flamenguista ia gostar mais dele do que do Caleri. Até olhei aqui o Yuri Alberto também, mas o contrato dele vai até 2030, tá longe também. Não, e super caro, né? Coisa de 30 milhões de euros por aí. E o Yuri Alberto eu acho muito bom jogador também. É excelente. É muito bom. Excelente. Faria bem com o E Flamengo quando, também, né? quando ele não joga, Sim. o Corinthians sente demais. Assim, Sentiu O agora. Corinthians pra caramba. Paulista. o Corinthians tá 5 jogos sem ganhar, não é, claro, só isso, né? Não vai colocar só nisso, mas o fato dele estar machucado tem um peso diretíssimo e o Corinthians tá 5 jogos sem ganhar. Ele faz muita falta. Tô com você, é verdade. Mas o Memphis, no Flamengo eu não vi nada a respeito, não. Bom, rapaziada, chegamos ao fim da nossa live. Eu queria agradecer o Bruno Prado, mas antes de agradecer o Bruno Prado, eu quero avisar vocês que essa live ela termina e vai direto para uma entrevista muito interessante que eu gravei ontem à noite com Gabriel Monteiro pelo Redcast. Fique aqui nessa live, acompanhe a entrevista do Gabriel Monteiro. Mas aí, Bruno Prado, muito obrigado por fortalecer o nosso time aqui no Red News, cara. Você traz a voz da experiência, você traz essa voz educada pela melhor fonoaudióloga do Brasil, uma voz muito impostada, que passa muita autoridade. Eu agradeço muito a você, agradeço muito ao nosso convidado Robson. Robson, volte sempre. É muito bom ter as suas tiradas aí com raiva de corintiano. E o nosso querido Enzo, que é um talento nato, encontrado aí na rua. Não sei onde é que encontraram o Enzo. Da rua, né? Encontraram o Enzo na rua. Cara, botaram um cartaz na rua, na Avenida Paulista, lá. Que trairagem. Contratamos estagiário de produção. Ele agarrou a chance, passou no processo seletivo, começou na produção, aí descobriram que ele tinha um talento para falar de futebol, colocamos ele, demos um programa para ele e acabou dando muito certo. Então, rapaziada, amanhã, nesse mesmo bate-canal, nesse mesmo bate-horário, teremos Vampeta comentando a rodada de hoje à noite. E agora, exatamente como essa live termina, ela vai ser gankada
para a entrevista Rayan e Gabriel Monteiro. Esse é o Red News, tamo junto, esse é o começo.